mostrar aqui, ó. E claro, todos os dias aqui na nossa rede NGT, seu canal de TV. Bom, vamos continuar com a nossa Profissão Mulher. Vocês viram que hoje tem babado, tem a música com os meninos aqui, Verdadeira Paixão, que é um grupo excelente que tem feito muito sucesso e abriu um espacinho na agenda para estar aqui hoje prestigiando quem acompanha a Profissão Mulher. Mas vamos começar com esse assunto, já que nós estamos aí em setembro, esse assunto que traz tanta tristeza. Eu diria que acho que é uma dor sem fim para tantas pessoas, para tantas famílias, que é o suicídio, né, Lucy? Fernanda, infelizmente, né, o que a gente falou, não é um assunto fácil de se lidar. Eu acho que o maior tabu realmente é o preconceito, é a vergonha que às vezes as famílias sentem porque acreditam que não fizeram nada, que não observaram. Um pouco impotentes, né? Então, porque, na verdade, assim, aqui no Brasil, vamos falar a nível de Brasil, né? Tudo bem que o Setembro Amarelo é a nível mundial, mas aqui no Brasil, o suicídio tem matado mais do que a AIDS e o câncer. Vida. A gente tem uma base, um cálculo, mais ou menos, que, em média, por mês, no Brasil, ocorram 27 suicídios confirmados, né, consumados. Para esses 27 consumados, houveram mais de 50 que não foram consumados, foram tentativas. Então, você vê como isso vem crescendo. De uma certa forma, infelizmente, as redes sociais têm incentivado a esse ato. Com jogos, com desafios. Exatamente, desnecessariamente, que já não está mais ligado a um comportamento psicológico. É um comportamento mais, como disse... bullying, haters, essas coisas. Então, isso é uma coisa que chama muito a atenção, porque eu trabalho com isso já há muito tempo. E é engraçado, não, é até triste, porque ontem, de madrugada, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que caracteriza, é nítido o que ela estava tentando me dizer, né? Porque, geralmente, um suicida em potencial, ele não é muito claro, mas ele te manda mensagens subliminares, né? Como disse o doutor. A gente que fica um pouco mais atento, quando ele começa a usar expressões assim, eu estou cansado, eu quero sumir, não aguento mais, não sei o quê. Você vê que esse discurso já é um discurso suicida. Ele já quer que você entenda, né, que ele não está suportando mais, que alguma coisa vai acontecer. E não deixa de ser uma forma de pedir uma ajuda, de pedir um socorro. O suicida pede ajuda. Ele, na verdade, não quer se matar. Ele quer a atenção, ele quer o tratamento. Para você ter uma ideia, entre 10 potenciais suicidas, 9 conseguem a cura, conseguem se tratar, conseguem planejar outras coisas para a vida. Uma coisa comum, as pessoas acham que o potencial suicida, ele é uma pessoa depressiva e que está sempre mal no fundo do poço. Tem uma situação que chama muito a atenção, dentro do comportamento suicida, é a súbita melhora. Aí é que você se preocupa. Porque quando uma pessoa vem tendo um comportamento, né, que a gente vai falar, tipo um fundo de poço, ou que não se levanta... O doutor falou de tentar se cortar. Não, nem é nisso. É um comportamento que a pessoa vem declarando incapacidade, desgosto, tal. Você percebe que ela não está querendo sair, ela não tem mais atividade social nem nada. De repente, ela muda. Ela muda e você fala, nossa, como se nada melhorou. tivesse acontecido. Você fala, nossa, tranquilo. Aí é que está o grande perigo. Após essa súbita melhora, é que o êxito no suicídio acontece. Por quê? A pessoa, ela acredita que já resolveu a vida dela. Tá. Ela já tem um plano, que é se matar. Por conta disso, ela, na verdade, então ela começa a conviver com as pessoas ali como se ela estivesse feliz. Ela faz um disfarce. É uma despedida, sabe assim, mas o que é que traz alegria para ela? O fato dela ter um plano. Ela saber que ela vai conseguir ela chegar tem um plano, ela tem um plano. Agora, Lucy, você como grande conhecedora dessa questão, principalmente porque já trabalha com isso há anos, eu li recentemente que o número de suicídios tem aumentado cada vez mais, principalmente entre os jovens. Para aquele pai, aquela mãe que está assistindo essa matéria agora e que às vezes tem uma preocupação, está vivenciando um momento que tem necessitado mais da sua atenção em relação ao teu filho. A grosso modo,
né? Vamos falar de um adolescente, por exemplo. Como é que uma mãe consegue identificar? Porque adolescente a gente sabe como que é. A adolescente quer atenção o tempo todo, a adolescente tem as suas confusões, que são naturais da idade, os seus desafios. Mas, a grosso modo, como é que uma mãe, um pai pode identificar e falar, não, olha, meu filho está passando pela adolescência, e essa adolescência, ela tem os seus altos e baixos, ou não? Espera um pouquinho que acho que eu vou ter que procurar outro caminho. Bom, um dos fatores mais visíveis, é o que eu te falei, é uma mudança de humor, uma certa irritabilidade, a gente começa a identificar, uma insatisfação, também um isolamento social, quando aquele adolescente deixa de aproveitar mesmo a vida de sair com os amigos, de se divertir, pelo próprio vocabulário, né? Quando ele começa a inserir essas palavras, estou cansado, não aguento mais, quero sumir e tal, porque o que vai acontecer? A gente fala muito em suicídio só a nível físico. Porém, existem suicídios emocionais que a gente não leva em conta. A pessoa, muitas vezes, ela tem medo de morrer, mas, mesmo assim, provoca comportamento suicida. Então, ela não vai ter coragem, de repente, de cortar o pulso, que é uma maneira mais agressiva de resolver a situação. Então, ela começa a ter comportamentos destrutivos, tipo, ela começa a beber demais, se drogar, direção, né? Ela começa a ter uma direção ofensiva, ela se mete em confusões, ela arruma briga. Ela tenta provocar. Ela provoca a própria morte. Tipo assim, ela não tem a coragem, de repente, de tirar a própria vida, mas ela faz com que alguém possa fazer isso por ela. Entendi. A Lucy me falou uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas em países, né, que a gente está até conversando aqui, que o inverno é muito rigoroso. Sim. E isso também tem uns índices absurdos. Parece mentira, mas a gente associa muito o sol com a alegria e o inverno, a escuridão, com a tristeza. Então, eu até achei que ela veio me falar que o Japão é acho que é o maior, né? É o maior nível de recorde de suicida. E eu achei que é eu achei que era Islândia, né, que a gente estava falando. Não, então, mas é que no Japão, é por isso que eu falo, existem vários tipos de suicídio. No Japão, o suicídio do Japão, ele é mais em relação a comportamento mesmo. O Japão é um país que cobra muito. Você é valorizado através do seu rendimento. Então, a gente, no Japão... Mas já vem a cobrança, né? No Japão, a gente tem um termo... É um tipo diferente de... a pessoa, nem todo mundo tem a mesma capacidade. Mas no Japão, o suicídio, ele é induzido por honra. Olha só. A pessoa nem pensou em se matar, mas ela não produziu, ela não rendeu, ela se sente na obrigação de não continuar humilhando a família. A gente chama isso de warlock, né? Que eles acabam se obrigando a tirar a própria vida por conta dessa honra. Diferente de outros países. Por exemplo, nos países latinos, o que leva mais a pessoa a um suicídio é uma separação emocional. Doutor, do ponto de vista da medicina, assim, a priori, todo paciente que, de alguma forma, tenta o suicídio quando ele chega no hospital, como você estava comentando agora há pouco, ele é internado ou já existe ali uma prévia avaliação? Não, o paciente sempre deve ser internado. A gente solicita uma avaliação para a equipe da psiquiatria, o paciente fica internado aos cuidados da psiquiatria, onde vai ser realizada toda aquela avaliação, todo aquele cuidado, o que faria numa consulta realmente com um psiquiatra, só que de forma mais acelerada. Então, a gente tem que segurar esse paciente no hospital, mantê-lo internado e dali para frente é com a equipe de psiquiatria. A partir do momento que uma tentativa de suicídio, o paciente com uma tentativa de suicídio chega no hospital, o médico que libera agiu de forma errada e pode, se o paciente, inclusive, vem a concretizar ali o suicídio, o responsável acaba sendo o médico, que lhe atendeu no serviço de emergência. E é um negócio muito delicado, é muito mais comum do que a gente imagina. Quando a gente começa a ter mais essa vivência com pronto-socorro, médicos que têm uma certa vivência aí de pronto-socorro, recebe com pelo menos aí, sei lá, 2 pacientes por mês eu recebia. Olha, nos isso a plantões. gente está falando de um médico. Até uma coisa para o doutor mesmo explicar. Algumas medicações, principalmente psicotrópicas, que são indicadas para tratamento de depressão, elas contêm na sua bula
precauções que você deve tomar em relação a esta pessoa que está tomando a medicação. Porque algumas medicações podem aumentar a tendência ao suicídio, por incrível que pareça. Então, quando você tem uma pessoa que está se tratando de depressão, que vai entrar com o uso de medicamento, é importantíssimo que ela tenha um acompanhamento familiar também, que o familiar procure conversar com o médico, saber qual é a medicação. Eu estou dizendo isso porque eu tenho uma grande amiga, fazem 2 anos que isso aconteceu, e ela recebeu uma indicação de uma medicação, e após o uso da medicação ocorreu, e a gente foi buscar dados, e a gente viu que esta medicação também levou outras pessoas a isso, mas por falta de informação ao familiar, de dizer, olha, fica de olho, vai mudar, vai passar por uma transformação de humor, então é melhor você ficar mais atento a esse primeiro período da medicação. Então, não é que a medicação sozinha induz, não é isso, ele já tem esse fator dentro de si, mas a medicação pode aflorar. Então, eu acho que qualquer tratamento, e uma outra coisa, assim, a nível de curiosidade, toda e qualquer tentativa de suicídio no Brasil não é coberta por nenhum plano de saúde. Olha só. Nenhum. O SUS é o único que recebe por conta, né? Mas, se tratando de plano privado, nenhum cobre tentativa de suicídio ou qualquer outra situação que venha precisar de cuidados. Puxa vida. Doutor, quando Vou a pedir pessoa só um chega... minutinho, só vou chamar o intervalo, mas a gente já continua com esse assunto. É rapidinho, ó, bate lá, volta cá. Não tem cobertor, vou te esperar na minha humilde residência, pra gente fazer amor, mas eu te